Agora, pessoal, com toda a seriedade que o primeiro caso aqui do programa merece, proponho que a gente já deu o pontapé inicial com um caso que está intrigando a polícia e definitivamente chocou não só a cidade de São Paulo, mas todo o Brasil, que vem acompanhando os desdobramentos após o descobrimento da morte do empresário Adalberto Amarílio dos Santos Júnior, de 37 anos, que foi ali num evento de motos, ali no dia 30 de maio, que fique claro, e foi encontrado morto num buraco de obras do local 4 dias depois, 4 longos e trágicos dias depois. David, muitas interrogações ainda no ar, a forma com a qual isso foi descoberto também é macabra, para dizer o mínimo, mas quais são as apurações que você tem nesse momento que a gente pode trazer para a nossa audiência? Pois é, Marinho, muito bom dia a você, a todos. A polícia está, nesse momento, então, interrogando as pessoas que fizeram parte do evento. Ontem, 4 seguranças prestaram depoimento também à polícia, relatando o que eles viram, né? Até para saber, a polícia quer entender, porque o laudo preliminar do IML constatou que ele foi morto, ele sofreu com uma asfixia. Se ele sofreu algum tipo de mata-leão, algo do gênero que tenha se envolvido numa briga. Outro elemento também encontrado são as marcas de sangue presentes no veículo dele. Exames também foram feitos para saber se trata do sangue do Júnior, né, como ele era conhecido, ou se é de outra pessoa. Mas os seguranças, então, foram ouvidos para entender se ele se envolveu em uma briga. Um amigo que estava com ele também no dia desse evento, que saiu logo depois, quando o Adalberto Júnior ele saiu antes, né, e o amigo saiu depois. Ele relatou que durante esse evento eles participaram então de testes de moto, depois eles foram no mesmo local até a pista de motocross que foi montada lá no Autódromo de Interlagos, assistiram a essa corrida, logo na sequência foram até o show que estava sendo realizado também no próprio autódromo, e que nesse show eles teriam consumido diversas cervejas, cerca de 8 cervejas, e também maconha que foi adquirida, segundo esse amigo, pelo Júnior. E ele saiu bastante agitado do evento. E 4 dias depois de todo esse episódio, então, ele foi encontrado nesse buraco, sem as calças, sem o tênis, ele estava com uma jaqueta, com o capacete dele, utilizado até mesmo para realizar esses testes nas motos, né? Mas estava sem a câmera, que geralmente é acoplada ao capacete, e com os documentos no bolso e o celular descarregado. E a polícia, então, estabeleceu um mapa para saber por onde ele passou, até mesmo por onde ele teria cortado o caminho, e dessa maneira tentar entender o que de fato aconteceu. Mas são poucas as informações. O laudo da perícia, né, da polícia científica, sairia ontem a previsão. Ainda não tive a informação, até mesmo consultei aqui as minhas fontes. Eles estão aguardando esse laudo conclusivo para saber o que de fato causou a morte do Júnior. Claro que a polícia segue aí no rastro tentando trazer o mínimo de informação. É um mistério sem manual de instrução, uma loucura, enfim, que raras vezes eu já me deparei aqui, né, nesses últimos anos. A perícia, inclusive, pessoal, para deixar claro aqui que todos os esforços estão sendo empreendidos, tá? Usou scanners 3D, drones, cães farejadores, reconstruções 3D para mapear o trajeto e tentar levantar provas no meio dessa névoa de ausência de provas, Aninha Beatriz Richo. E, de novo, as duas, parece que, enfim, já a Polícia Civil, no curso das investigações, já vai filtrando ali e delimitando 2 linhas principais rumo a uma resposta básica, ou mínima, né? No primeiro sentido, que seria um homicídio com uso de subjugação, ou mata-leão por seguranças, possivelmente, ou desorientação e queda seguida do uso do notório famigerado Boa Noite Cinderela como substância. Qual dessas te convence mais, ou qual se assemelha mais para você, ou ainda é muito precoce para cravar qualquer coisa? André, eu acho que assim, é difícil a gente opinar, né? Até a polícia está tendo uma dificuldade de entender o que aconteceu. E eu relembro aqui alguns casos, como daquela menina Vitória, em que a nossa polícia ela age de forma absolutamente sofisticada, costuma resolver crimes desse nível de mistério em menos tempo do que nesse caso que a gente está vendo. Então, esse é o nível de complexidade que a gente está se deparando dessa situação. E eu acho que, assim, para a família é pior ainda, porque além de perder uma pessoa próxima, uma pessoa querida, ela ainda tem que lidar
com não saber o que aconteceu. Eu fico sempre me colocando no lugar dessa família que não sabe o que aconteceu com aquela pessoa. Não sabe se foi uma fatalidade. Isso dificulta todo e qualquer processo de luto. Mas o que a gente está vendo aqui são esforços extremos e constantes da polícia. Eu tenho certeza que nos próximos dias a gente vai finalmente entender o que aconteceu com esse moço. É uma coisa assim que pelo menos a polícia já está descartando é que tenha sido algo que ele tenha caído no buraco, um acidente ou um mal súbito. Ainda mais despido, né? Exatamente. Então a polícia, assim, está descartando, e até de latrocínio também, porque ele tinha, segundo o relato da esposa dele... Tava com tudo, né? Tava com 1 milhão na conta, né, já que ele é empresário também, dono de 3 óticas, e tinha 1 milhão na conta, nada foi levado. Então a hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, já está descartada pela polícia. Inclusive, estamos esperando aqui o secretário executivo da pasta de Segurança Pública do Governo de São Paulo, o delegado Oswaldo Nico, sempre agregando muito aqui no Morning Show, sempre nos acompanhando, vai também colaborar aqui com o depoimento dele e as últimas atualizações nesse sentido. Logo menos ele já estará aqui com a gente. Rafa Macris, de novo, impressionante o grau de mistério envolvido nisso, ainda mais que pelo menos a hipótese de que houve qualquer... Enfim, o corpo dele não mostrava nenhum sinal de agressão. E isso que reacende ou acende ou aprofunda ainda mais o mistério todo envolvendo esse caso, né? Assusta, né, André? Assusta. Em um momento que era para ser de descontração, num evento automobilístico em que todos lá estavam se divertindo, termina numa situação tão trágica e misteriosa como essa. Isso intriga a todos nós. É claro que é muito precoce a gente achar que foi qualquer coisa aqui, antes até mesmo de que saia um laudo do IML, da Polícia Científica, em que sejam analisadas as câmeras de segurança em todo o trajeto. Eu acho que nas próximas horas, aí, nos próximos dias, a gente vai conseguir elucidar muito mais esse caso, e a gente espera que o quanto antes a gente tenha o resultado do que aconteceu, até para, de certa forma, confortar um pouco a família e ela não ficar nesse imbróglio todo de cada um tá achando que foi uma coisa, né? Uma situação muito triste, que Deus conforte o coração de todos aí. Fica dentre tantas perguntas que estão postas, né, Mano Ferreira? Primeiro, o que as manchas de sangue, pelo menos há esse rastro de DNA que possa ajudar nas elucidações, o que essas manchas de sangue presentes ali no carro e a ausência de câmeras ali no entorno e possam indicar sobre o possível acúmulo de evidências ou uma eventual ocultação dos eventuais envolvidos, né? Perguntas ainda sem resposta, se a gente não tem, se a polícia não tem, a gente não terá. Mas o que de mais relevante ou indicativo de tudo que está posto salta aos seus olhos nesse momento? Marinho, primeiro, é um grande mistério esse caso e é impressionante, né? Porque parece um fato digno de filme de suspense policial, né? Com doses de terror. Com doses de terror, que gera toda aquela coisa, aquela adrenalina de, meu Deus, o que é que aconteceu aqui? E aí vale dizer que os investigadores estão tentando reconstituir o trajeto que pode ter sido feito pelo empresário, inclusive usando um croquis 3D, né? E o que se sabe é que tudo leva a crer que, havendo autoria desse crime, ou seja, descartada a hipótese de uma fatalidade, de que ele tivesse caído inconsciente no buraco de alguma forma, tudo leva a crer que o autor do crime seria alguém com amplo conhecimento minucioso do autódromo de Interlagos. Exatamente. Né? Porque realmente ele conseguiu, aparentemente, saber onde que tinha câmera, onde não tinha, como que aquele buraco estava ali. É uma situação que deve... essa necessidade de amplo conhecimento dos detalhes do ambiente podem ajudar a polícia a reduzir o número de suspeitos e tentar, com isso, encontrar alguém que seja, de fato, o autor desse crime. Mas é um mistério realmente assustador, né? As suspeitas do momento, que fique claro aqui, pessoal, estão gravitando entre realmente uma falha humana monumental, inacreditável, assim, inconcebível, e, claro, um crime violento com alguma motivação específica que nós não sabemos nesse momento. E, claro, que a polícia diz que vai resolver,
estamos aqui em breve estabelecendo contato com um dos seus principais representantes, mas a sociedade não tem jeito. Você, do outro lado, nós aqui, exigimos respostas de quem, quando e por quê. Quem, quando e por quê. Que realmente essas 3 respostas possam ser trazidas o quanto antes. Muito em breve teremos aqui o delegado Oswaldo Nico se juntando a nós, secretário executivo da pasta da Segurança Pública do Governo do Estado de São Paulo. Mas tudo que a gente menos quer é que Interlagos e as suas imediações se tornem daqui a pouco um circuito mal assombrado, porque é esse tipo de caso enlouquecedoramente misterioso e macabro que, enfim, por si só já lança uma urucubaca ali em volta e todo mundo fica, enfim, vai ser difícil esquecer uma coisa tão bizarra como essa acontecendo nesse local, né, David? Não, e o Júnior, ele era conhecido, né? Ele sempre participava desses eventos de moto, tinha esse hábito, então, de ir até o autódromo, estava sempre com esse amigo, até mesmo esse amigo que estava com ele no dia do evento, relatou que eles tinham uma amizade de 8 anos, mas tem alguns detalhes também em torno desse caso. Claro. Por exemplo, o amigo que estava com ele no evento relatou que no sábado, no dia que eles saíram logo após a saída do autódromo de Interlagos, ele teve a moto dele roubada por 4 homens. Ele fez o boletim de ocorrência no domingo, relatando esse roubo, uma moto de 1.200 cilindradas, que ele teria sido vítima de roubo. Então, tudo isso está sendo investigado também. Muita coincidência, né? São questões assim, claro que a gente não pode, né, apontar nada em relação a esse caso ainda, cravar, até mesmo a polícia não crava, tem muito cuidado ao passar e transmitir as informações em torno desse tema, até mesmo da polícia científica, né, que aguarda esse laudo para saber o que de fato provocou a morte dele, mas a princípio se trata de uma asfixia. A gente vai estar trazendo todos os detalhes, até mesmo o Oswaldo Nico estava conversando ainda há pouco aqui com ele pelo WhatsApp, está se conectando, o outro link deu um erro, mas ele já está conectando para trazer mais detalhes sobre as investigações. Claro. Né? Boa, David. Que fique claro aqui, só para ter precisão, foram 4 dias após o evento onde ele estava que ele foi encontrado ali no buraco, certo? Foi no dia 30 de maio. 30 de maio. 30 de maio. Depois ele foi encontrado, então, nesse buraco. Todos os detalhes... O amigo dele, o Rafael, né, David, afirmou que ele estava até agitado, mas orientado após ter consumido cerveja e até maconha, ao que tudo indica. Mas, enfim... Provavelmente o ocorrido se deu entre as 19h48 e as 21h12, porque às 19h48 ele mandou a última mensagem para a esposa e às 21h12 foi o horário que a esposa foi responder a mensagem dele e a mensagem já não chegou até o celular de Adalberto, o que é um sinal de que provavelmente o celular já estaria desligado nesse horário, como foi depois encontrado. Né? Porque ele saiu por volta das 9 do evento, segundo esse amigo, e iria se encontrar para jantar com a esposa. E a esposa, então, ao perceber que o Júnior não tinha chego até lá, ela ligou para o amigo, falou, você sabe, tem notícias dele? Por volta das 11 da noite. Ele disse que chegou e dormiu imediatamente, mas se prontificou então a ajudar nessas buscas. E só depois de 4 dias que o corpo dele então foi encontrado nessa obra no buraco, ali na região de Interlagos, essa obra que estava sendo realizada. Então tem uma série de contornos em torno desse tema, né, que realmente intriga a polícia e por isso tem investigado cada vez mais para determinar o que de fato aconteceu naquela noite onde vitimou o Júnior empresário. E claro, estamos aqui, como a gente sempre diz, no rastro da informação, porque é um caso que choca, que reacende várias discussões, mas cada ponto sem resposta, cada contorno sem resposta é um combustível, é uma querosene nessa fogueira da desconfiança, do medo que vem sendo espetado no seu coração, no nosso coração, na nossa cabeça, dia após dia, e também serve ali como terreno fértil para todo tipo de teoria perigosa começar a surgir. Mas só que reflete esses casos absurdos que a gente vem reportando aqui na cidade de São Paulo e Brasil afora, dia após dia. Mas ninguém melhor aqui do que o próprio delegado Oswaldo Nico se juntando a nós ao vivo no Morning Show para nos ajudar a elucidar na medida do possível. Delegado Nico, obrigado demais pela presença, querido. O que você já pode nos atualizar diante dessa névoa toda, desse mistério todo, para chegarmos a uma resposta de quem, quando e por quê? Bom dia. Bom dia, Marinho. Desculpa a falha da garganta aí, que nós estamos um pouquinho gripados, mas não poder deixar de atender vocês. Obrigado. A polícia está trabalhando muito, Marinho. Eu acredito que até amanhã nós vamos ter os laudos conclusivos de toxicologia. E vamos ter algumas respostas a partir de amanhã.
Tomara, essa é a nossa esperança e com certeza da família e dos amigos. Vamos estimular aqui a conversa aqui com a bancada. David Tarso, com a próxima pergunta, delegado. Não, doutor, obrigado aí por ter aceito o nosso convite, né? Até porque é um caso que tem intrigado a polícia, muitas pessoas querem saber o que de fato aconteceu. E ontem, né, os 4 seguranças, então, prestaram depoimento relatando se eles viram alguma situação de briga, algo do gênero. Até a polícia estaria investigando se esses seguranças teriam se envolvido em alguma confusão envolvendo o Júnior. De que forma que foram esses depoimentos? Olha, tinha 2 caminhos para ele chegar no carro dele, né? Um caminho que estava livre e tinha um outro caminho que ele cortava. Nós fizemos os 2 ontem, né? Com a presença de alguns seguranças. Estamos ouvindo os seguranças, porque eram 150 seguranças que estavam trabalhando, né? A gente acha que alguém está mentindo. A gente acha que alguém está mentindo, mas vamos chegar lá. Vamos esperar os laudos. Com aquele sangue que foi encontrado no carro dele, aquelas 4 marcas de sangue, isso é da Departamento de Biologia, está passando hoje para a Ivalda lá algumas conclusões. Enfim, aí eu acredito que nós vamos ter novidades nesse caso aí que intriga a polícia toda, certo? É uma coisa que eu penso nisso dia e noite, eu levanto pensando, dormi pensando e quero tentar resolver o quanto antes. É isso aí, a gente vai com o Mano Ferreira agora para a próxima pergunta. Bom dia, delegado Nico, obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria que o senhor explicasse um pouco como é a estrutura de perícia da investigação da polícia, né? Como que são os caminhos que a polícia toma para tentar extrair respostas mais precisas para um caso tão misterioso como esse. Oi, mano, obrigado pela pergunta. Olha, o exame toxicológico é o principal. Ele requer de alguns reagentes. Esses reagentes demora 36 horas para produzir o resultado, outro 24. Nós vamos estar com eles todos concluídos entre hoje, no final da tarde e amanhã cedo, né? Então, o São Paulo possui um equipamento superior a todo lugar, que não tem lugar melhor no mundo que tem nossos aparelhos. Então, nós não podemos ultrapassar as etapas. E nós vamos ter isso hoje, com certeza. E também tem agora o biológico, que já foi constatado que era sangue humano no local, e que nós vamos também ver se aquele sangue era do Adalberto. Vou pedir só uma gentileza pro doutor Nico se afastar um pouquinho da câmera, né? Pra gente poder vê-lo. Isso, doutor, eu sei que o senhor tá rouco, né? Às vezes não, isso aí. Mais próximo pra... A gente sabe, delegado, são manchas de sangue, roupas sumidas, câmera e as ligações ali cortadas em determinado momento aí desse enredo louco todo. E cada detalhe é uma pista aí que tá gritando por respostas. Só a sua consideração final aqui, a gente já se despedindo e agradecendo desde já a sua disposição de estar aqui com a gente. É isso aí, eu peguei aquela gripe influenza, mas já tô bom, a garganta ainda não passa, mas eu só falar que eu sou ouvinte de vocês, eu tô na viatura para lá e para cá, ouvindo os comentários sempre pertinentes de vocês aí, e conte comigo, se sair ainda hoje o resultado, eu ligo o Marinho avisando aí, pode deixar comigo. E valeu, se puder divulgar meu Instagram aí, que agora, depois de velho, 45 anos de polícia, eu fiz o Instagram, chamado Delegado Nico. Lá eu conto algumas histórias da polícia. Essa entidade da Polícia Paulista, Delegado Nico, Delegado Oswaldo Nico, secretário executivo da pasta de segurança de São Paulo. Vê se toma aí um chá de camomila com mel, limão, reforçado aí, uma água morna com sal, que sem dúvida alguma tua voz é imprescindível e também tua presença aí na linha de frente para elucidar esse caso doido é mais do que necessário. Obrigado, Nico. Obrigado, Maninho. Obrigado a todos aí.